Por que que eu não concordo com essa obrigação da guarda do sábado para o cristão? Você disse que você não concorda com a guarda do sábado. No meu ponto de vista, você não precisa concordar. Você tem que aceitar. Por quê? É um mandamento. Então, se você não está concordando com o mandamento, então você não está concordando com Deus. Deus trabalhou no sábado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que ele concluiu a sua obra no sábado. Então vamos ver que trabalho foi esse que Deus fez no sábado. E havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia. Versículo 3. Abençoou Deus o dia 7 e o santificou. Estava lá Adão e Eva, Deus chegou, e Adão e Eva achando que Deus ia criar alguma coisa naquele dia, Deus santificou, abençoou e descansou. Abençoar e santificar o sábado foi sim um trabalho, mas um trabalho de abençoar e santificar, não de criar. A criação de Deus foi o sétimo dia. No sétimo dia ele abençoou e santificou. O mandamento do sábado foi instituído para os judeus depois da saída do Egito. E Deus disse que era um sinal para sempre entre ele e os judeus. O pastor está alegando que o sábado foi um mandamento criado para os judeus, mas ele não apresenta nenhum texto bíblico. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. E disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do judeu? Não, por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Assim, até o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que Jesus está querendo dizer? Que ele é o dono do sábado. Ele é o proprietário do sábado. Ele que criou o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Simboliza que eu não sou escravo do trabalho e que, ao guardar o sábado publicamente, eu estou comunicando para o mundo que eu tenho um Criador. Eu não vim do macaco, eu não vim da evolução. E o sábado não foi feito para judeu. O sábado foi feito na semana da criação. Tão verdade isso, que somente depois do Egito esse mandamento foi dado. Os primeiros humanos que guardaram o sábado foram Adão e Eva. A nação de judeus só veio depois de Abraão, depois que foi separado e criado as 12 tribos de Israel. A igreja, desde os tempos dos apóstolos, pastor César e os demais ouvintes, se reuniam aos domingos, no primeiro dia da semana. Veja que interessante o argumento do pastor. Ele fala que o sábado não tem importância nenhuma, foi abolido e é um dia que não vale de nada. Mas ele defende outro dia, que é o domingo, o primeiro dia da semana, onde os apóstolos se reuniam para conversar, tomar um café da manhã, trocar uma ideia, planejar, dar sermões, orientações, mas quando chega no sábado é um dia abominável. Existe na Bíblia 104 versículos que falam do sábado. Eles não leem, eles pulam esse versículo aqui, que é um versículo muito importante. Está aqui em Isaías 22 e 23. Isaías 66, 22 e 23. Porque como os céus novos e terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, porque Deus vai habitar no centro da Nova Jerusalém. Diz o Senhor: assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova a outra, e desde um sábado ao outro sábado, virá toda a carne, ou seja, todo ser humano, a adorar perante mim, diz o Senhor. Até na Nova Jerusalém, quando a terra for transformada, o novo céu e a nova terra, nós iremos guardar o sábado. Nós vamos ver que as leis do Antigo Testamento, elas deviam continuar até a vinda e a morte de Cristo, na verdade. A partir dali, nós fomos resgatados, Paulo disse em Gálatas, da maldição da lei, no capítulo 4. Adventista nenhum prega que nós somos salvos por meio da lei. Nós guardamos a lei por amor a Deus. Nós guardamos a lei para cumprir a palavra de Jesus. Nós guardamos a lei porque já fomos salvos. Mas a morte de Jesus não aboliu, não foi os 10 mandamentos, pastor. Veja bem, quando Jesus foi sacrificado, leis cerimoniais, matar cordeiro, circuncisão, leis civis, como quem mata também deve morrer, foram abolidas. Foram extintas, passaram a não ser mais válida. Matar cordeiro
simbolizava o sacrifício de Jesus. Não fazia mais sentido você executar essa lei cerimonial, assim como cortar o prepúcio das crianças. O Novo Testamento valida 100% a lei moral, porque a lei moral ela reflete o caráter de Deus. A lei moral traz conduta cristã, comportamento cristão. Então, Gálatas 3,18 não está dizendo que você não deve guardar a lei, mas está afirmando que a lei não salva. Porém, Paulo explica lá em Romanos, que nós vamos chegar nessa parte, sobre a lei. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Essa doutrina defendida pelos adventistas pareceu bem para Joseph Barthes, pareceu bem para Ellen White, mas não pareceu bem ao Espírito Santo. Como isso, pastor Átila? Em Atos capítulo 15, chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, houve uma contenda por causa dos fariseus ebionitas que se infiltraram no povo e estavam tentando forçar os gentios a guardarem a lei. Todo mundo sabe que o judaísmo farisaico seguiam 613 leis. Os fariseus daquela época queriam forçar os gentios à circuncisão, a guardar todas as leis. Adivinha para quê? Para serem salvos. Mesmo após o sacrifício de Jesus. Por não aceitarem Jesus, eles ainda continuaram sobre o rigor legalista das leis mosaicas. E eram 613 leis. Leis que só vieram depois do Decálogo. O Decálogo não foi extraído dessas leis. Essas leis vieram depois do Decálogo. Eu separei aqui alguns versículos de Romanos que Paulo fala somente sobre a lei. Vamos lá. Romanos 3,20. A lei aponta para o pecado. Romanos 3,31. A lei não foi abolida. Antes, estabelecemos, ou seja, a lei foi estabelecida agora, dessa vez. Romanos 5,13. Sem lei, não saberemos se pecamos, mas a graça superabundou no pecado. Romanos 7,7. É pecado ou é errado guardar a lei? Não, devemos guardar a lei. Romanos 7,18. A lei é boa. Paulo defendia que a lei era boa, mas Paulo não defendia que a salvação vinha por meio da lei. Romanos 8,8. Quem vive na carne não agrada a Deus. Você defende os 9 mandamentos, mas quando chega no sábado, Jesus aboliu. Você acha que Jesus morreu na cruz só para abolir um mandamento? Só o sábado? Lógico que não, pastor. Porque se você afirmar isso, você mesmo está contradizendo a própria palavra de Jesus. Lá em Mateus 5, 17, 18, 19 e 20. 17 diz o seguinte: não cuideis que vim destruir ou abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ok? 18. Porque em verdade vos digo que até enquanto o céu e a terra não passarem, nem um jota e nem um tio sairá da lei. 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar outros também a violar esses mandamentos, será chamado o menor no reino do céu. Quem é o povo remanescente e fiel de Deus, perseverante, que vai herdar a nova terra, o novo céu e vai ser salvo? Vamos lá para Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos. Significa que guardar os mandamentos é uma porta estreita. Tem que ser perseverante, pastor. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Adivinha de quem Satanás, Lúcifer, o dragão, tem ódio? Adivinha de quem ele tem ódio? Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. A mulher é a igreja, a semente somos nós. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Estou apenas dando meu ponto de vista em cima disso. O que eu vou fazer é orar para que Deus e o Espírito Santo toquem no seu coração para que você enxergue a verdade e você ensine os seus adeptos também a viverem a verdade.